Muito bom dia, eu sou o Lucy e vamos bater um papo sobre construção e arco de personagem e sobre se o Gal vai ou não voltar futuramente no Ordem? Então, obviamente spoilers de Ordem Paranormal, então se você ainda não terminou, fica aí o aviso, fechou? Fechou. Esse é um tópico que eu sempre pincelei antes em vários vídeos, mas agora eu achei justo fazer um vídeo inteiro sobre esse assunto. Respondendo a pergunta do título, o Gal vai voltar pra Ordem Paranormal? Então, eu não só acho que sim, como também acharia muito esquisito se não voltasse, justamente porque ele ainda tá no meio do seu arco de personagem. Ah, Lucy, o que é arco de personagem? Eu vou falar, mas vamos falar primeiro sobre construção. A construção de personagem é o processo de você criar personagens críveis e complexos que sustentem a sua narrativa. Sabe quando você olha para um personagem e fala, nossa, eu conheço uma pessoa que é igualzinha a ele? Então, isso envolve construção de personagem, seja por aparência ou personalidade ou por qualquer outro motivo. A construção vai abordar vários tópicos, claro, como a aparência física, personalidade, motivações, forças, fraquezas e até mesmo relação com outros personagens e também várias outras coisas. Tudo para tornar esse personagem o mais crível possível. Pessoas não são unilaterais. Histórias são feitas justamente para se comunicar e se conectar com essas pessoas. E é muito mais fácil você se conectar com um personagem que tem várias camadas do que um personagem que é unilateral. Eu não quero falar muito sobre a flanderização nesse vídeo daqui, mas eu acho ele um ponto muito interessante para simplesmente passar batido, então eu quero falar um pouquinho sobre. Tem o personagem Flanders dos Simpsons. Ele, nas primeiras temporadas, apesar de ser cristão, a personalidade dele não se resumia apenas a ele ser cristão. Ele era cristão? Era, mas ele também, na sua essência, era um bom vizinho. Ele tinha várias camadas na personalidade dele, mas depois de várias temporadas, o personagem acabou se resumindo apenas ao fato dele ser cristão. Era muito mais fácil alguém se identificar com o Flanders, ou pelo menos falar que conhecia uma pessoa parecida, com a versão dele das primeiras temporadas, porque agora ele virou um fanático religioso tão grande que é difícil você imaginar uma pessoa daquelas existindo no mundo real. Pensa em você mesmo agora, por exemplo. Você é uma pessoa que tem vários traços de personalidade ou apenas um? Vamos supor que você é uma pessoa engraçada. Você é apenas uma pessoa engraçada? Não, né? Existem muitos aspectos sobre você e experiências de vida que moldaram a pessoa que você é hoje. E isso se conecta diretamente com o arco de personagem. Usando aqui o Tony Stark como exemplo, alerta de spoiler para um filme de 2009, se você não viu ainda, caralho, né? Tony Stark é apresentado para nós sendo um bilionário, gênio, que é herdeiro de uma empresa de armamentos. Ele também é arrogante, egocêntrico, mas bem piadista, o que já faz a gente se conectar com ele logo de cara porque ele é bem carismático. Isso é construção e apresentação de personagem. Em poucos minutos o filme te apresentou o Tony, te mostrou o que ele faz, o que ele é e o que ele quer fazer. Mas ainda no começo do filme, o Tony acaba sendo sequestrado e obrigado a criar armas pro inimigo. E lá ele vê o que as armas que ele criou podem fazer nas mãos erradas. Então ele cria uma armadura tecnológica para escapar e vira um herói. Enfim, esse daqui não é o ponto. O ponto é, o arco de personagem do Tony começa nesse momento, é nesse momento que gira uma chave na cabeça dele. Depois de ter essa experiência, ele passa a não mais querer construir armas. Esse é um personagem que ele foi muito bem construído e com um arco de personagem muito complexo e longo. O arco dele começa nesse filme e só termina em Vingadores Ultimato. Quando o Capitão América, no primeiro filme dos Vingadores, diz pro Tony que ele não era o tipo de homem que se sacrificava, que ele não deitaria no arame farpado para outro passar, e o Tony responde dizendo que ele cortaria o arame, ele ali ainda estava longe de ser o personagem que se tornou lá em Ultimato, onde ele justamente se sacrifica. Isso é um bom arco de personagem. Sabe o que não teria sido bom? Se ele tivesse passado por todos os acontecimentos que ele passou e mesmo assim terminasse sendo o mesmo personagem do começo do primeiro filme. Não acredito que eu vou usar Alvin e os Esquilos como exemplo, mas tudo bem. Alvin e os Esquilos tem, por incrível que pareça, 4 filmes, nenhum bom, onde o protagonista são os esquilos, principalmente o Alvin, já que aparentemente pelo título do filme ele não é um esquilo. O Alvin é um personagem bagunceiro, irritante, que sempre faz merda, mas em cada filme ele passa por uma experiência e no final do filme ele termina com o ensinamento de que agora ele precisa crescer e deixar de só fazer merda. Mas aí no próximo filme ele vai ser o mesmo personagem otário
otário e vai passar pelo mesmo arco de novo, porque no final o Alvin é isso, ele é um personagem que ele não evolui, porque a escrita dele é pobre. Ah, mas é um filme pra criança. Se você levanta esse take, saiba que não é porque o filme é pra criança que tem que ser mal feito, que tem que ser ruim. O Alvin é um personagem mal escrito, ele foi mal feito. E não confunda isso com outros tipos de arco de personagem, porque sim, existem outros tipos, como por exemplo o arco estático de personagem, que não é o caso do Alvin, mas é o caso do Luffy de One Piece, por exemplo. Um arco estático de personagem é quando o seu personagem não tem grandes mudanças com o passar da obra. O Luffy mesmo, o arco dele não é sobre os acontecimentos mudarem ele, é ele quem muda as pessoas ao redor dele. E isso não torna ele um personagem menos complexo, diga-se de passagem, e nem quer dizer que ele não possa mudar no meio da história. Sim, tiveram acontecimentos que fizeram com que ele mudasse, mas no geral, ele muda as pessoas em volta dele. E olha, isso daqui não é fácil de fazer não, tá? Na real, é muito mais difícil você escrever um personagem de arco estático do que um personagem normal, porque é muito fácil você quebrar a sua verdade narrativa. Ah, Lucy, que porra é essa? Verdade narrativa, explicando bem porcamente aqui por cima, é como se fosse um contrato entre eu, o autor, e você, o leitor. Eu criei esse mundo, criei essa história e esses personagens, e você vai ler e acreditar neles enquanto tudo for coerente. Esse é o acordo que a gente tem. Se do nada o Luffy desiste de ser rei dos piratas, entra pra marinha e vai atrás de prender o Shanks, isso vai contra a verdade do próprio personagem. Muito bacana, Lucy, mas o que caralhos isso tem a ver com o Gal? Então, eu dei toda essa volta basicamente para vocês entenderem o que é construção e arco de personagem. Agora a gente pode falar do Gal. O Gal é um personagem que foi apresentado em Desconjuração. Desde o começo a gente tinha menções a ele, mas foi só no episódio 6 que ele deu as caras de fato. A apresentação de personagem dele é muito boa, claro, também é muito marcante, já que ele mata a Liz, o que já deixou ele bem marcado na temporada. Tem a clássica fala dele, por exemplo, a injustiça, né, que ficou bem mais icônico do que eu acho que deveria, mas tudo bem. Mas acontece que o Gal, apesar de ser muito marcante, ele não tem uma construção, nenhum arco de personagem Desconjuração tão grande assim. Isso não é ruim, até porque o foco ali não é de fato fazer um arco de personagem pro Gal, já que ele não tem o lado dele na história ainda, pelo menos não até Calamidade começar. Quando Calamidade começa, o Gal tá lá, o mesmo filho da puta do final de Desconjuração, arrogante, cínico, sádico, é o mesmo personagem, devoto cegamente a Kian, até que o Joey aparece. O momento em que Kian, entre aspas, foge e deixa eles pra trás é o momento onde a chave vira na cabeça do Gal. É ali onde o novo arco dele começa. Depois desse ponto, o Gal ele vai começando aos poucos a se questionar. Dá pra ver que ele tá num conflito interno, onde ele ainda quer confiar no Kian, quer confiar no plano dele. Posteriormente, a gente até descobre que tem toda uma treta com a irmã do Gal, que tá em Tenebres, e o Kian aparentemente tá envolvido nessa parada, mas eu vou fugir desse tema igual o diabo foge da cruz. Eu não vou falar da irmã do Kian, do que caralho significa ela tá em Tenebres, porque ninguém sabe. A verdade é essa, ninguém sabe o que é Tenebres nessa porra. O cara vira e solta, ah, sua irmã tá em Tenebres. Foda, isso significa pra gente tanto quanto porra nenhuma. O que que significa ela estar em Tenebres? Plautus é outro, tá lá em Tenebres. O que é que isso quer dizer? Não sei. Guizo também tá lá em Tenebres, eu acho. Tá todo mundo junto fazendo um churras. O que é que significa ir pra Tenebres? Não sei, é colônia de férias. Mas fato é que a gente tem um grande ponto de virada pro personagem, que é o momento onde ele é traído pelo Kian. E nesse momento, o Gal, a princípio, ele não entende muito bem por que o Kian fez o que fez, mas depois ele vira completamente de lado e se volta contra o Kian. Então a gente tem esse arco de personagem dele aos poucos deixando de ser um seguidor cego do Kian e se voltando contra ele, tendo grande ponto de virada o momento onde ele é traído. E esse arco do Gal, ele é muito importante porque ele influencia diretamente no arco de outros personagens, no da Karina, no do Joey e principalmente no do Arthur. O anfitrião oferece uma escolha para a equipe Abutres: Gal vive ou Gal morre. Se eles apertassem o botão, o Gal seria salvo. O ponto inteiro dessa cena é mostrar como a escolha dos personagens é importante, como só eles, os marcados e apenas eles, podem de fato alterar o rumo das coisas. Esse lance do Gal, ele é muito importante para os três personagens, porque o Gal, há menos de 2 dias, massacrou a família inteira da Karina, junto com os outros scriptas, claro, e na visão do Joey, há menos de 1 semana ele tinha matado a figura materna dele. Mas pro Arthur, que também tinha tido pessoas importantes mortas pelo Gal, a situação era diferente, porque o Arthur tinha
tido tempo de ter o luto dele. Nem o Joey e nem o Arthur nunca tinham se imposto tanto quanto naquele momento. E como vocês sabem, a cena termina com o Arthur apertando o botão e salvando o Gal. Isso é muito importante narrativamente falando para todos os personagens que estavam ali diretamente envolvidos na discussão, porque o Arthur deixou de ser aquele personagem que sempre ouvia calado o que os outros falavam e passou a ser o personagem que ativamente toma a decisão. Ele era o líder daquela equipe agora. Mesma coisa pro Joey, que começou lá em O Segredo na Floresta sendo aquele personagem todo bobinho, alegre, que não gostava de ver os amigos dele discutindo, e agora tava batendo de frente com o Arthur, se impondo muito. Também é importante pra Karina, claro, porque depois desse momento ela vai começar a pensar mais que a vingança não vale tanto a pena, mas enfim. Esse momento, essa discussão, esse momento de salvar o Gal ou não é muito mais importante pra construção do Joey e do Arthur. A Karina, ela meio que tá ali junto. Mas agora, por que eu acho que o Gal ainda vai voltar pro Ordem? Todo mundo sabe o que rolou nos bastidores, eu não quero falar sobre isso aqui, mas fato é que o player que interpretava o Gal não tá mais no Ordem. A solução então seria tirar o Gal da história? Eu discordo disso, porque o arco do Gal tá só na metade, sem contar que tirar esse personagem da história iria contra o propósito inteiro pelo qual a cena do botão existe, que é justamente mostrar como as escolhas dos personagens é importante, como são eles que podem mudar o rumo das coisas. Vale lembrar que o Ordem pode ser um RPG, mas ele acima disso ainda é uma história. O Cellbit usa do RPG para contar essa história, mas o foco é a história. E se ele quer escrever uma narrativa minimamente coerente, não faz sentido você ignorar esses pontos. Então sim, eu não só acho que o Gal vai voltar, como também acho que é bem provável que aconteça. Mas e você, o que é que você acha disso? Concorda que ele tem que voltar? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Junto, claro, do seu like, que é muito importante pra gente e ajude muito no canal. E se você quiser ajudar mais diretamente, ó, sabe o que você faz? Pega esse vídeo daqui e manda pro youtuber que você gosta. Pede pra ele dar uma olhada ou fazer um react, que assim você ajuda bastante a gente aqui. Não se esqueça também de conferir o servidor da Insurgentes no primeiro link da descrição e de se tornar um membro se puder. Mas por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!